Em cada quarta-feira damos destaque no programa Eclésia a temas relacionados com a liberdade religiosa. Connosco estão dois elementos da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. Catarina Martins de Betancourt, diretora do Secretariado Português da Ajuda à Igreja que Sofre, e Paulo Aido, jornalista da instituição. Oportunidade para abordar questões de liberdade religiosa e perseguição aos cristãos, mas também da importância de se apoiar as comunidades mais perseguidas, que mais sofrem. O continente africano é uma das regiões do globo onde essa realidade é mais visível. Nesse sentido, a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre lançou nesta quaresma uma Via Sacra sobre a África, que é também uma proposta de oração e também uma proposta de informação, de denúncia da violência, do terrorismo, da pobreza e miséria que afligem milhões de pessoas neste continente. Para já, o nosso olhar irá até ao Burkina Faso, um dos países de África onde tudo isto faz parte do dia-a-dia das populações. Et c'est ce que nous essayons. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes et de femmes qui ont été témoins de comment ils ont tué soit leur mari ou leur papa. Ils ont vu beaucoup d'horreurs. Et ces gens sont choqués. Après avoir fait ce qu'ils voulaient, ils ont commencé à tirer à bout portant sur la tête de David, de Théophile et de Philippe. Mais avant de partir, ils ont aspergé la boutique d'essence et y a mis le feu. Et cette crise a multiples facettes. Il y a la crise humanitaire qui est là avec des grands besoins en matière d'alimentation, en matière d'hygiène, en matière d'éducation pour les enfants. Il y a aussi et surtout le désespoir et la détresse humaine, psychologique et spirituelle de ces populations. Et surtout essayer de soigner les blessures des violences dont ils ont été témoins ou victimes même. Ils ont besoin de quelque chose de beaucoup plus profond qui puisse toucher leur cœur et surtout leur permettre de voir l'avenir avec beaucoup d'espérance. Paulo Aido, neste vídeo temos o testemunho de violência, de massacres, de populações em desespero. É verdade, é uma realidade trágica que afeta o Burkina Faso, mas também, e cada vez mais, países da África que parecem ter caído nas malhas deste terrorismo islâmico. Nós vimos o padre Vítor a falar de populações em estado de choque, de homens, mulheres e crianças que testemunharam atos de violência bárbara. Mas este sacerdote que gravou esta mensagem para a Fundação AS também nos fala de uma crise humanitária profunda, que é também consequência do terrorismo, e é preciso dizê-lo, enquadrar isso. As populações que já eram muito pobres ficaram agora sem nada depois dos ataques destes grupos armados. E são de facto muitos os relatos que chegam à Fundação AS, esta região de África. E os números, Henrique, são mesmo impressionantes. Calcula-se que haverá já mais de 760 mil deslocados nesta região, sinal da fuga das populações perante os ataques indiscriminados de grupos armados jihadistas. E esta violência preocupa profundamente a Igreja Católica. Recentemente, também o Bispo de Dori nos descreveu uma crise humanitária profunda que se está a agravar também por causa da pandemia do coronavírus. O Bispo de Dori, Dom Laurent Dabiré, diz que as populações estão como que presas em duas frentes. Por um lado, estão maniatadas por causa da pandemia e, por outro lado, sentem-se ameaçadas pelos terroristas. E a Igreja, de facto, não tem sequer escapado a esta violência. Dou aqui uma data, desde o dia 10 de setembro do ano passado até aos dias de hoje, portanto, meia dúzia de meses, sensivelmente, a Diocese de Dori, só esta Diocese, já sofreu pelo menos 10 ataques terroristas. Consequência de tudo isto, diz-nos o Bispo de Dori, as comunidades cristãs estão a esvaziar-se. Há paróquias sem fiéis, pois as pessoas vão fugindo dos ataques e deixam atrás de si um vazio que não se sabe nem se alguma vez sequer vai ser preenchido. Mas, e para terminar, o Bispo de Dori também nos diz que se está a assistir, apesar de tudo isto, toda esta violência,
uma enorme coragem por parte das comunidades cristãs. Quando são ameaçados diretamente, os cristãos preferem fugir. E a frase é dele: levam consigo a sua fé. Atrás deles ficam territórios vazios, mas a fé não desaparece porque os cristãos as levam em grande sofrimento, é claro. O Burkina Faso não é o único país da África a viver uma situação assim, de crise humanitária, de violência terrorista, de ataques contra as comunidades cristãs. Esta é, infelizmente, uma realidade comum a muitos países deste vasto continente. In the beginning, God created the heavens and the earth. God said, "Let the earth produce every kind of living creature." And so it was. God created man in the image of himself, both male and female, to multiply and live in communion. God was pleased. God blessed the world with a beautiful continent, Africa. Yet mankind allowed evil to enter into the world. Africa too has suffered. Poverty, corruption and war claim the lives of Africa's most innocent, devastating churches, schools, hospitals, nations. Despite such violence and destruction, God is with us and we are blessed. We are blessed by the courage of our bishops and priests who witness God's love. We are blessed by the faith of our catechists who teach us to love. We are blessed by the commitment of our religious who practice love. Although we are persecuted and sometimes afraid, with you we hold strong to our hope and joy in the Lord. We are blessed by you. Violência e fé, destruição e solidariedade. Neste vídeo olhamos estas duas faces da mesma realidade de tantos povos em África, mas vimos também a importância do trabalho da Igreja. E para falar desta realidade, a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre lançou nesta Quaresma uma via sacra sobre África, que é simultaneamente, Catarina, uma proposta de oração, mas também de informação e de denúncia. Sem dúvida, e gostaria aqui de destacar também que, apesar de toda esta violência que estamos a falar sobre a África, apesar de todos estes ataques terroristas, apesar de toda esta miséria, a África também é um continente de esperança, porque é de facto onde a Igreja mais tem crescido, onde têm aparecido mais vocações e onde há cada vez mais jovens que sonham de facto seguir esta vida religiosa. Por isso é também um continente de esperança, apesar de tudo. E gostaria aqui de recordar aos nossos telespectadores os dados que vimos no nosso vídeo e que significam também esta solidariedade, em que é que se materializa toda esta solidariedade que a Fundação AIS tem tido para com a Igreja de África. Portanto, todos os anos são promovidos 1.800 projetos de desenvolvimento das comunidades locais, de apoio direto às populações, mas além disso há também este apoio direto também a todas estas pessoas que estão no terreno, nomeadamente a padres, as irmãs, todas estas pessoas que estão diariamente junto às comunidades e que de facto transformam e que ajudam as pessoas. Portanto, neste caso, diretamente, nós durante o ano de 2020 apoiámos 4.500 irmãs em África e mais de 4.000 seminaristas. São os dados concretos desta nossa ajuda, de como ela se materializa. E por isso também a Fundação AIS pediu ao Bispo Auxiliar de Bangassou, na República Centro-Africana, para nos escrever esta via sacra por África. Portanto, são 14 textos magníficos de denúncia de uma realidade brutal que atinge milhões de pessoas em África, e Dom Jesus Ruiz Monina
fala de facto de um continente escravizado, não só pela ganância, pela violência do terrorismo que tem mergulhado tantas vezes tanta parte da população numa pobreza total. Portanto, é um texto extraordinário, é escrito com uma sensibilidade e uma coragem por alguém que vive de facto dentro desta realidade diariamente. E por isso também a Fundação AIS, ao receber este texto, decidiu editá-lo aqui em Portugal, para que todos nós possamos ter acesso a este livro, possamos ler, possamos também rezar também por esta realidade de África. É um livro que tem um custo muito reduzido, um custo simbólico, digamos desta forma, e que se vai ter também este lado solidário, em que todas as suas vendas vão se reverter também para os projetos de África. Dom Ruiz Munina diz nesta Via Sacra, e ele fala em nome de todos os que não têm voz, dos excluídos, dos mais pobres, ele denuncia situações dramáticas, a começar pela fome, mas também no sofrimento das mulheres, tantas vezes brutalizadas, fala também das crianças soldados, ele fala de facto da vida, que é um verdadeiro pesadelo para tantos milhões de pessoas em África. Portanto, é um livro que todos deveríamos ter, que todos deveríamos ler e, acima de tudo, também rezar. E por isso, eu convido todos os que nos estão a ver a adquirirem, de facto, este livro solidário, que tem, de facto, este objetivo também final de todas as suas vendas, todas as receitas que recebermos reverterão, de facto, para ajudar a Igreja de África. E por isso, desafio nesta Quaresma a ler e a rezar com a Igreja de África. Muito bem, obrigado Catarina, obrigado Paulo, e é com a urgência da tolerância religiosa e do apoio solidário dos cristãos entre si que concluímos este programa Eclésia. Tenha uma ótima tarde, até amanhã, se Deus quiser.